Bem, amigos do Blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um Refutando com o Poeta Túlio. Solta a vinheta aí. Bem, hoje a gente vai falar sobre a coletiva, né, que o Bandeira, Bruno Spindel e o Ricardo Lomba deram para esclarecimentos, entre aspas, né, sobre a venda do Lucas Paquetá. Em linhas gerais, a gente vai acompanhar aqui juntos. Eu achei que foi, na verdade, uma resposta à oposição, que vem contestando e muito a negociação, né, o motivo, o porquê, chegaram a levantar muitas questões. Então, para mim, essa coletiva foi política, né, querer dar uma resposta política a esses questionamentos, tanto o Landim como o Marcelo Vargas vem questionando, e o Rodrigo Dunch aí promete abrir um inquérito com relação a isso, que eu acho besteira e que nem vai dar em nada, tá? Eu acho que os questionamentos em cima, né, dessa questão toda eu vou estar colocando aqui para vocês, que é a minha opinião, mas eu não concordo com essa coisa de abrir inquérito por isso, tá? Eu não vejo nada em questão de má fé, questão de desonestidade, mas há contradições para poder vender o jogador tão rápido, tendo um contrato tão longo e sem ser o valor da multa. Então a gente vai estar acompanhando aqui juntos, vocês vão estar acompanhando aqui na tela também. Aí primeiro já entra assim, você não pode apresentar os números, então fica meio, que esclarecimento é esse, né? Mas vamos seguir aqui com Bandeira. Não vai ser a coletiva toda, porque ela foi um pouco grande, né? Quase uma hora de coletiva, alguns pontos só. Tudo que está ainda nebuloso sobre a transação do Paquetá, é claro que nós temos um acordo de confidencialidade com o Milan, né, e que não nos permite dar todos os detalhes, porém vamos colocar tudo para vocês aqui de maneira que, mesmo sem entrar em detalhes numéricos, né, tudo possa ser esclarecido, até porque vocês sabem perfeitamente que isso está sendo, até por conta dessa questão toda eleitoral que envolve o Flamengo hoje, tudo isso está sendo explorado de maneira... É o que eu estou falando, já logo o Bandeira já logo abre ali a coletiva, diz que a gente não pode apresentar números, aí já fala de política do processo eleitoral do Flamengo. Então, para mim, foi uma resposta política, uma resposta à oposição do Flamengo, não à torcida, até porque nunca, acho que é a primeira vez que eles fazem, não lembro de nenhuma outra em que eles fizeram uma coletiva para poder dar esclarecimento sobre alguma contratação, por mais polêmica que ela tenha sido. Agora a gente vai para a fala do Lomba, tá? E eu fiz algumas observações com relação à fala dele. Vamos acompanhar aqui. Tentamos renovar o contrato do jogador, né, fazendo um ajuste salarial, ampliando o prazo do contrato, justamente para nos proteger disso. Ocorre que a gente também tem que olhar o lado do jogador, entender o lado do jogador e suas aspirações profissionais, né? Ele, conhecedor do mercado, também vislumbrava essa possibilidade de ir para a Europa, né, jogar Champions League, ir para um futebol mais estruturado, né, em que lá eles jogam 45 partidas no ano, né? Aqui nós jogamos, nós que estamos permanentemente aí disputando as competições, chegando até a última fase, jogando 85, 90 partidas, enfim, quase o dobro do... As primeiras observações é o seguinte: primeiro, ele meio que desmerece nosso futebol. Claro que lá na Europa, isso nem todos, né, nas equipes tops, o Milan, por exemplo, está abaixo disso hoje, até porque não disputa mais a Liga dos Campeões, não protagoniza, né, regularmente, nem mesmo o Campeonato Italiano. E essa coisa, o cara faz 80 jogos. O Paquetá esse ano fez somente 49 jogos em 2018. E aí vamos contar com o jogo da seleção, 50 jogos. Então nós temos mais 10, considerando que ele possa jogar mais 10, vai chegar a 60. E os clubes lá fora não jogam somente 45 jogos no ano, jogam mais, né? Que se joga lá, né? Os grandes ídolos do esporte, né, do futebol, estão lá.
Então, tudo isso mexe com a cabeça do jogador e a gente tem que entender, né? Nós não somos donos do jogador. Nós temos um contrato profissional e tentamos oferecer as melhores condições de trabalho para o jogador, mas, infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro, né? Todo jogador hoje, se você for conversar com um menino de 16 anos, ele já está aspirando a jogar na Europa. E aqui ele fala, né, que o sonho do jogador, que o Flamengo não é dono, o Flamengo é dono, né, de 70% do Lucas Paquetá, que tem contrato com o clube até 2020 e uma multa, né? Então, assim, o Flamengo é dono, sim, entendeu? Do jogador profissional de futebol. A gente tem que conviver com essa dificuldade. E mesmo nesse cenário, é importante ressaltar que a gente conseguiu passar pela janela do meio do ano sem perder o jogador, né? E aí a gente tem que, de fato, também enaltecer tanto o jogador como o seu procurador, que também, em parceria com a gente, nos ajudaram aí a passar por essa janela sem perder o jogador. Isso ao longo da entrevista é falado direto. Nós não perdemos jogador no meio do ano, vamos ter possibilidade de planejar melhor o início do próximo ano. Assim, aí ele elogia muito o Paquetá e o seu procurador. E aí o que me causa estranheza é que parece que, tipo assim, o Paquetá não tinha contrato com o Flamengo. Ele poderia simplesmente chegar com o empresário e falar assim: não estou satisfeito aqui, não estou ganhando sei lá o quanto eu quero, não estou jogando Champions League, não estou disputando o campeonato italiano, então eu vou embora. E acabou. Né? E não é bem assim, até porque se o Paquetá quebrasse o contrato, quem deveria pagar a multa é ele, né? Os 50 milhões de euros, né? E o tempo todo eles ficam querendo justificar com esse argumento, né? Não só o Lomba, mas o Bruno Spindel também, o que não dá para entender. Se você tem um contrato, esse contrato deve ser cumprido, um contrato que daria para o Flamengo, né, ter segurança, porque é um contrato longo, né, não acabaria, por exemplo, ano que vem, e essa justificativa o tempo todo que não condiz com a realidade, tá? Podemos perder no meio do ano, não perdemos, temos que agradecer o jogador, ou temos que agradecer o jogador ou ao contrato que foi feito, né? E que de qualquer forma não foi cumprido, ou o Paquetá ameaçava fazer alguma coisa. Não tem sentido isso. Que nos traria bastante problemas para a sequência dos campeonatos, né? Nós temos o Paquetá ainda jogando com a gente, vai ficar até o final do ano, vai nos ajudar aí, se tudo der certo, a ser campeão brasileiro. Mas tínhamos que olhar o lado do jogador e também considerar, né, o que é o melhor para o Flamengo, né? A transação que foi feita é uma transação muito boa para o Flamengo. Do ponto de vista financeiro, uma transação muito boa. Você vê que ele fala no início que ninguém ficou feliz, aí ele fala, né, que a transação foi muito, ele, né, ressalta, sublinha ali, muito boa. Então, de qualquer forma, o clube ficou feliz com a transação, financeiramente falando, né? Isso está explícito no que ele coloca e no que é colocado também ao longo da entrevista. Quando você vai comprar algo ou quando você vai vender, quem compra e quem vende está saindo feliz com o produto que está levando e vice-versa, né? Com dinheiro ou uma troca, o que seja. Ter um clube estruturado para que ele possa ser campeão sempre. Então, falando especificamente da questão do Paquetá, a maior preocupação nossa com o assédio de clubes do mundo inteiro era que ele não saísse no meio do ano, né? Então, isso a gente conseguiu, com a boa relação com o atleta e com o empresário dele. Mais uma vez essa questão do meio do ano, que não tiveram essa mesma preocupação, por exemplo, com o Vinícius Júnior. Então vocês imaginam, se o Vinícius Júnior, que, né, era um jogador da base, saiu pelo valor que saiu e só subiu para o time de cima por causa da negociação, a exigência do Real Madrid inclusive, vocês imaginam quanto valeria o Vinícius Júnior saindo, jogando do jeito que ele estava. E em nenhum momento se teve a preocupação de perdê-lo no meio da temporada. O Flamengo ainda tinha um contrato que poderia ficar com ele até 2019, mesmo assim não foi cumprido e também, né, jogando a culpa no jogador, né, dizendo que era a vontade dele de ir, não sei o que, e no contrato dizia que o Flamengo colocou em nota, o Real Madrid também, que tinha que haver concordância das duas partes, né,
para ele sair agora em 2018. Então não houve planejamento naquela negociação, e nessa houve. Então, mais uma vez, também ressaltando essa questão do meio do ano, de poder planejar melhor e não sei o que e tal. E a vontade do jogador, mais uma vez, é explicada, né, é colocada. E qual era a vontade do Flamengo nisso? Era negociar o jogador, né, porque ele e o empresário queriam, ou era ficar com o jogador, que ele cumprisse o contrato dele? Ninguém sabe, porque eles não falam isso na coletiva. E entregar o que a gente espera, como evolução do elenco, pronto para o início da pré-temporada. Então, acho que esse foi o principal aspecto a ser considerado, obviamente em valores muito próximos à multa. Então, assim, a gente não teve prejuízo financeiro, teve um benefício financeiro grande. E até essa questão da multa, vale lembrar que o Flamengo teve prejuízo, sim. Até porque, assim, qualquer valor abaixo, né, a multa é colocada ali para se proteger, o jogador também se proteger, todas as partes ali, né, ficam de acordo, e sendo que aí ele fala assim, esse valor abaixo, o Flamengo não saiu no prejuízo, inclusive ganhou e tal, não. O Flamengo negociou o valor próximo da multa, mas só vai ter 70% disso, né, até o Mauro César fez um vídeo, né, com os números e tal. Então, assim, eu não vejo por que o Flamengo não poderia então negociar melhor esse contrato, já que ele ia até dezembro de 2020, né, ou seja, tinha tempo de se planejar, ou a temporada de 2019 inteirinha, para, né, negociar por um valor menor agora. Se vocês forem apurar todas as transações de jogadores de futebol feitas não só pelo Flamengo, mas no futebol brasileiro e até no futebol mundial, vocês vão encontrar pouquíssimas transações feitas pelo valor da multa. Até porque, como o Lomba falou, pagar o valor da multa não é transação, não é negociação. Tá? Então, a multa é colocada num valor alto exatamente por ser proteção. Agora, é claro que a gente tem que, como eu falei aqui, num período conturbado do Flamengo, tem que ficar lendo e ouvindo absurdos, despauterios, como que colocando a diferença entre o valor da transação e o valor da multa como uma renúncia, como se fosse direito do Flamengo receber o valor da multa. Não, a transação foi... Sim, mais uma vez aí ele se reportando aos grupos políticos, né, às chapas, né, que vem questionando. Ele fala que o Flamengo tinha que receber o valor da multa, sim. Se o Paquetá quisesse sair antes do fim do contrato dele, o Milan deveria pagar a multa, presidente. Só lembrando isso, inclusive na negociação do Vinícius Júnior, renovaram com ele para poder aumentar o valor da multa para o Flamengo receber esse valor. E quando ele fala que há poucas negociações no futebol brasileiro e mundial, nesse mesmo vídeo do Mauro César, o link vai estar aqui, ele mostra ali que diversos jogadores na Europa saíram pelo valor da multa, inclusive o Vitinho, que a gente pagou 10 milhões de euros, foi pelo valor da multa. Foi feita por um valor muito próximo da multa, um valor considerado suficiente e atrativo para os dois lados, para o jogador. E se vocês forem considerar, por exemplo, o valor da multa para o mercado nacional, que era alguma coisa em torno de 60 milhões de reais, tá? Vocês podem até avaliar que o Flamengo poderia estar sujeito a um ataque especulativo aí. Aí vale a contradição, né? O jogador tinha um sonho da Europa, o Lomba colocou isso, mas o presidente... Não, mas o valor da multa, que seria em torno de 60 milhões, nenhum clube hoje no Brasil tem essa grana para poder fazer isso, e já que o jogador tinha um sonho de ir para a Europa, por que ele iria para outro clube brasileiro? Não faz muito sentido, né? Seria um risco, mas é claro que nesse caso a gente contou sempre com a parceria, com a boa vontade do atleta e do seu procurador. Então, considerado. Mais uma vez, a parceria do atleta, o procurador. Nosso objetivo era prorrogar o contrato do jogador, dar um aumento substancial para ele e aumentar a multa. Esse seria o melhor dos mundos para nós. Agora, a gente tem que entender que o jogador tem um sonho de jogar na Europa. Aí, mais uma vez, eles colocam sempre a culpa do jogador, né? E em nenhum momento eles falam do contrato atual que o Flamengo tinha, né, na verdade, com ele, que ia até dezembro de 2020, né?
Nós temos toda a confiança, nenhuma dúvida sobre a integridade profissional e moral do jogador. Tenho certeza que ele continuaria dando tudo pelo Flamengo, que ele, como sempre, deu. Né? Mas essa questão da motivação não tem nem muito sentido, até porque assim, o jogador tem um contrato, né? Tava ali na seleção brasileira. Você acha mesmo que se o Flamengo falar assim, não, Paquetá, a gente quer que você cumpra o contrato, vamos futuramente ver aí uma outra negociação, de repente, pô, você pode ser campeão brasileiro, você pode, né, ano que vem estar disputando a Copa América, a gente pode conseguir um valor maior. Você acha que o Paquetá iria tirar o pé? Eu não acredito, então eu acho isso meio até sem sentido. Bom, Vinícius, bom dia. Acho que sim, né? O ideal era a gente poder estar aqui falando absolutamente tudo do modo mais transparente possível, que, aliás, é uma marca da gestão, né, do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Só que, infelizmente, o contrato foi assinado nessas bases, contendo cláusula de confidencialidade para alguns aspectos, né, e um deles é justamente o valor da transação, mas que... Até o Lomba reconhece que os rumores, os questionamentos não serão cessados justamente pela falta dos números, e até o repórter colocou muito bem, né? Vocês me chamaram aqui para poder esclarecer sobre a negociação, e o principal você não pode falar. Eu, sinceramente, nem faria. Como eu falei, é uma entrevista, uma coletiva política, para dar uma resposta política. Gustavo, sendo objetivo, até o final do campeonato, ninguém entra, ninguém sai, que nem na gafieira. Claro que ninguém entra e ninguém sai, né, a Bandeira, até porque a janela está fechada. Como é que alguém vai sair? Se fosse para, sei lá, para a Série B, nem para uma equipe brasileira pode ir, porque, né, a maioria dos jogadores já completaram já, né, os sete jogos. Né? Aqui são agora perguntas mais pontuais, tá? Mais para informações mesmo, que eu acho que a gente ainda está precisando. Todo mundo achou graça numa piada que não tem nada a ver do Bandeira. Isso vai ser... O dinheiro que vem, obviamente, vai ser discutido no orçamento de 2019, né? E o que eu posso dizer é que em 2018, né, a execução orçamentária do Flamengo está muito tranquila, e que a gente vai fechar, né, a dívida bancária, cessão de crédito, etc., em 26 milhões, não precisa fazer mais captação nenhuma, contra 47 milhões, que é o que tinha no orçamento. Então, acho que assim, o que tem de relevante para falar é isso. Só para entender, então, esse dinheiro ele entra nesse fechamento no positivo do ano, é isso? Sim. Então, ou seja, até o Mauro César colocou isso no vídeo, se o Flamengo está numa situação financeira boa, e isso também é importante para que as equipes possam segurar seus principais jogadores, seus craques, por que o clube está fazendo essa venda? Se vai fechar no azul, se a condição financeira está boa, questão de caixa, não faz sentido essa pressa, né, que é um dos questionamentos também da torcida, não só lá da oposição, dessa negociação. Não faz sentido. Porque eu acho importante, a gente tomou a multa como uma referência de negociação. Multa é uma proteção de um ativo do clube. Eu me arrisco a dizer que, se a gente for pegar nas transações... Eu concordo, inclusive, com o Lomba, né? A multa é uma proteção do ativo do clube. E você tinha uma multa. Se você tem um empresário, um jogador que quer sair, e o planejamento do clube é para que ele não saia, você fala, pague a multa e saiam, né? Até porque eu jamais imaginaria que o Paquetá, como eu falei anteriormente, tirasse o pé. Então não faz sentido nessa insistência de que parece que o valor da multa é impossível, né? O Flamengo nunca conseguiria, pelo Paquetá, esse valor da multa, então nós vendemos por um valor aproximado, vocês insistem nisso, vocês estão meio loucos, né? Por que insistir nessa questão da multa? Isso não existe. Claro que existe. Também, ninguém ganha. Tá? O Flamengo ganha, né? O jogador ganha, e os detentores dos 30% dos direitos do jogador vão ganhar. Só isso.
o Bandeira, acho que ele deu uma dilmada aí, né? Vou repetir de novo essa parte aqui, porque, cara, ninguém ganha, né? Aí todo mundo ganha, o jogador ganha, o Flamengo ganha. Eu não entendi isso. Vamos ver de novo aqui essa dilmada aqui do querido presidente Bandeira. O atleta, acho que vai sendo ser objetivo também, ninguém ganha. Sendo objetivo. Tá, o Flamengo ganha, Ninguém o jogador ganha, ganha. E os detentores dos 30% dos direitos do jogador vão ganhar. Só isso. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Porque isso foi pactuado em 2013, quando o jogador tinha 16 anos e assinou seu primeiro contrato. Nessa época, as normas da FIFA ainda não proibiam o TPO. Tá? Então... até isso é importante, que antigamente a FIFA permitia, né, você ceder direitos para terceiros, né? Hoje não permite mais isso. E até eu estava lendo uma matéria em que, né, realmente eles não colocam... por que foi cedido esses 30% ao jogador, ao empresário dele, né? Em que negociação foi isso, né? Porque ele foi fatiado dessa forma. E o Bandeira não coloca aqui somente que isso foi de um contrato de 2013 e tal. Seguindo uma tradição iniciada em 2013, quando eu cheguei aqui no Flamengo também, a gente não fala sobre negociações. Tá? Então, claro que nós temos o maior apreço, carinho e admiração. Aqui foi uma pergunta, né, sobre o Diego. Nós não falamos sobre negociações, mas estamos falando de uma negociação. E assim, né, com essa belíssima colocação do Bandeira, a gente encerra aqui um Refutando. E para mim os questionamentos continuam, né? Se a gente está bem financeiramente, né? Se a gente tinha um contrato longo, uma multa alta, por que o Flamengo, e aí eu estou perguntando pro Flamengo, o tempo todo colocado a transferência, sempre a culpa é sempre do jogador, do empresário, eles queriam sair, o sonho da Europa, mas por que o Flamengo resolveu negociá-lo agora? Houve outros questionamentos com relação né, à divulgação, somente depois da eleição, né, do Bandeira, né, que concorreu a deputado federal. Inclusive ele fala algumas palavras ásperas aqui, né, chamando as pessoas de burro, quem abre inquérito contra ele, não sei o que, né, ele deve se achar bem, né, impunível, né? E então assim, o questionamento é esse: se você tinha um jogador, né, com uma promessa muito grande, a nível de que havia chegado à seleção brasileira, com um contrato longo com o clube, com uma multa, e o jogador foi negociado, né, faltando aí mais de 2 anos para o encerramento do seu contrato. Por que a pressa? Por que a necessidade de negociar? E isso não foi falado, isso foi transferido o tempo todo para o jogador. Mas e a vontade do Flamengo? A vontade do Flamengo era renovar, mas por que não cumprir o contrato, né, e negociar esse jogador, sei lá, daqui a 1 ano, por exemplo, né? Esse é o maior questionamento. Eu não, mais uma vez falando, eu não coloco nenhuma questão de desonestidade e tal nessa questão, mas sim o motivo que levaram o Flamengo a negociá-lo agora. Então fica aí, eu quero saber a opinião de você, deixa aqui no comentário. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é importante isso, vocês vão estar dando uma força. E lembrando, no dia 26 a gente tem um debate com os candidatos a presidente do Flamengo, confirmados 4 candidatos. Mais informações com o link aqui na descrição, quiser me seguir nas redes sociais, trocar uma ideia, os links também estão aqui. Valeu, saudações rubro-negras e até o próximo Refutando, até um próximo vídeo.